Fala, torcedor Alviverde, seja bem-vindo ao canal Alviverde Play. Eu sou o Max e já vou pedindo, deixe seu like nesse vídeo, isso ajuda muito a continuar trazendo conteúdo top do nosso Verdão. Hoje vamos fazer um react das opiniões de Thiago Leifert, Jorge Igor, Facincani sobre a derrota do Palmeiras por 1-0 para o Fluminense. Lembrando, na descrição do vídeo, aqui tá os créditos dos canais do Facincani, Thiago Leifert e do Jorge Igor. E olha só, no final do vídeo ainda tem a informação do dia, então fica com a gente até o fim. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Barbaridade, esta vergonha, essa coisa deplorável, essa coisa absurda, abissal, baixa, cretina, horrorosa, sabe? Eu fico estupefato e sem palavras, do fundo do meu coração, com o que foi essa atuação do Palmeiras no último jogo do ano no Allianz Parque. Não é nem por salvar o Fluminense, nada, brincando aqui com a rivalidade. Tô falando até pelo viés jornalístico da coisa, né? Não vou nem entrar no lado do meu coração de torcedor, porque aí vai além daquilo que talvez vocês mereçam ouvir nesse exato momento. Mas é lógico que pelo futebol, né, por rivalidade, por um rival que pode inclusive até te incomodar no ano que vem, se você pudesse ter a chance de tirá-lo de uma Série A, ótimo. Ótimo, né? Vamos pensar por esse lado esportivamente falando, jornalisticamente falando, se um time bom pode rebaixar um outro time que pode ser bom, que teve um ano ridículo também, como no Palmeiras, mas que se contratar bons jogadores, tal, pode entrar no caminho do Palmeiras em alguma competição e tirá-lo de cena, principalmente no Campeonato Brasileiro, que faça parte dele. Isso aí é competitividade do futebol. Dito isso, o problema é que foi muito além apenas o que aconteceu no Allianz Parque, de o Palmeiras, tudo bem, salvou o Fluminense. Não vou nem entrar nesse viés. Eu vou entrar no viés da falta de respeito, da falta de dignidade, da falta de hombridade, da falta de honra, da falta de caráter futebolístico que o Palmeiras não apresentou e deu esta lambança ao torcedor neste último domingo. Porque ainda que fosse impossível, tanto é que vimos que foi impossível, o Palmeiras matematicamente não merecia, tá? Mas matematicamente, o Palmeiras, e por isso que eu quero o seu like em revolta, eu vou ler todas as mensagens possíveis. Hoje talvez eu só vá conseguir ler superchats porque vão ser muitas mensagens e já quero que você mande o seu por aqui, tá bom? Já tô avisando porque já tem muita gente aqui descendo além. Ainda que não merecesse, porque se a gente pega, senhoras e senhores, o campeonato do Palmeiras, o Palmeiras não venceu nenhum time do G5. Então, como é que você quer ser campeão se você não vence os melhores do campeonato? Mas ainda assim, um campeonato de pontos corridos te dá a lambuja de se você fazer ponto contra time ruim, você soma pontos que possa chegar no final e estar lá na briga matemática. O Palmeiras somou 4 pontos. 4 pontos contra os times do G5, que é uma vergonha. Aí vocês vão falar, mas Facincani, em 2016, o Palmeiras só teve uma vitória contra times do G4. Pelo menos ganhou uma. Pelo menos ganhou uma, que foi um jogo em Brasília contra o Flamengo. Mas ainda ganhou. Ainda ganhou uma dos times do G4. Dessa vez, nem isso. Nem isso. Mas ainda assim, tinha a matemática lá, Palmeiras, olha, se acontecer alguma coisa, vocês podem ser campeões. O que minimamente se esperava, minimamente, era que depois de um campeonato, de um ano tão tenebroso, tão vergonhoso, tão patético como esse, em que o Palmeiras não competiu, eu já falei aqui pra vocês, a questão não é ser eliminado de competições. Pô, perdeu pro Botafogo nas oitavas da Libertadores, pô, mas jogou pra caramba os 2 jogos, foi nos pênaltis, deu azar, tá tudo certo. Pô, jogou pra caramba contra o Flamengo nas oitavas da Copa do Brasil, deu azar. Tudo bem. A gente já viu eliminações assim. Agora, eliminações em que o Palmeiras joga 15 minutos em 2 jogos contra o Flamengo e 4 minutos em 2 jogos contra o Botafogo, elas não podem, em hipótese alguma, serem tratadas como um acaso. Foram vergonhosas, porque o time não entrou em campo e teve chance em casa durante boa parte do tempo de buscar os resultados, tanto é que toma 2-0 ainda no Botafogo. E aí, para piorar, dentro de toda essa matemática que eu tô falando para vocês, e com a audiência aumentando, por favor, quero mais o seu like, quero meta de 2.000 likes, 2.500 likes. Para piorar tudo isso, mesmo diante de um cenário ruim,
ainda teve um último e derradeiro jogo com uma liderança de campeonato em mãos contra o Botafogo para, vamos passar um pano no que aconteceu nessas trágicas eliminações nas Copas e vamos pelo menos tentar ganhar um tricampeonato brasileiro que terminaria o ano de forma digna e bonita. Queria falar rapidinho aqui do Palmeiras, eu vou entrar no assunto Gabigol. O Palmeiras perdeu o jogo ontem pro Fluminense, dentro de casa. Melancólico fim de campeonato brasileiro de um clube que, para mim, vai precisar passar pela reformulação mais profunda nessa era Abel Ferreira. Aliás, o Abel, na quarta-feira, depois da vitória lá em Belo Horizonte, ele estava destacando o fato do Palmeiras ter o melhor ataque do campeonato, condição que ele perdeu ontem. O Flamengo fez 2 gols do Vitória, o Palmeiras não fez nenhum, e o Palmeiras terminou como o segundo melhor ataque. O Flamengo com 61 gols foi o melhor ataque do campeonato, o Palmeiras com 60 foi o segundo melhor ataque do campeonato, o Botafogo com 59 gols marcados foi o terceiro melhor ataque do campeonato. Então, nem isso o Abel pôde ostentar na coletiva de ontem, esse número ofensivo. Eu acho que, evidentemente, que o trabalho do Abel tem que seguir para 25, ele tem mais um ano de contrato, tem um super mundial, eu não interromperia o trabalho do Abel, e acho que o Palmeiras, ele vendo o êxito do Botafogo, ele naturalmente é pressionado a investir mais a partir do ano que vem. Qual é o perfil de janela do Palmeiras na era Leila Pereira? Um perfil muito mais conservador. Um perfil de contratações muito mais pontuais, um perfil menos agressivo. Só que nós estamos falando de um clube que arrecada na casa de 1 bi, tem uma arrecadação bilionária hoje, assim como o Flamengo, e esses investimentos eles não estão acompanhando tudo aquilo que o Palmeiras arrecada, pelo menos no sentido de expectativa do torcedor. Então, o Botafogo esse ano provou para todo mundo que jogador bom traz retorno. Só de premiação esse ano, o Botafogo já ganhou na casa de 250 milhões de reais. Só em premiação. Fora o que ele ainda pode ganhar no Intercontinental. Fora o que ele já tem garantido para ganhar no Mundial, no Super Mundial do ano que vem, só pela participação. Jogador bom traz retorno. O Corinthians contratou 3, 4 cara brabo no meio do ano, terminou o campeonato com 9 vitórias seguidas e vai jogar Libertadores. Não fizesse os investimentos que fez, a gente sabe da situação econômica do Corinthians, que é completamente diferente da do Botafogo, mas é só para ilustrar. Não fosse os investimentos, não fossem os caras que chegaram, talvez até caísse. Então o jogador bom traz retorno. Traz retorno esportivo e junto com o retorno esportivo vem o retorno financeiro. Então acho que haverá uma cobrança grande do Palmeiras a partir de agora para que os investimentos sejam mais agressivos, porque vai ser necessário. Alguns ciclos estão se encerrando no Palmeiras. Acho que o Palmeiras deveria aproveitar a oportunidade. Não é caça às bruxas. Mas veja, além de ter sido a pior temporada da era Abel, essa foi a temporada onde vários jogadores estiveram muito abaixo. Renderam o mínimo possível com a camisa do Palmeiras. Então tá na hora de rever alguns nomes. Dudu deve ir embora, Rony deve ir embora. Alguns ciclos precisam se fechar no Palmeiras. O Palmeiras precisa ter um 9 de ponta. E olha que a temporada do Flaco Lopes foi uma boa temporada. Não dá pra dizer que foi uma temporada desprezível. Foi a melhor temporada dele com a camisa do Palmeiras, né? Mas o Palmeiras, desde que Abel Ferreira chegou, qual foi o 9 brabo que o Palmeiras teve? Ah, o Endrick foi muito bem, mas é um menino. E o Endrick em 23, lembre, começou o ano, aí perdeu espaço, aí voltou, aí perdeu espaço, aí voltou, aí foi decisivo na reta final do Brasileiro. Mas 9zão. Qual foi o 9 brabão que o Palmeiras teve na era Abel Ferreira? Não teve. Então o Palmeiras vai precisar ser agressivo em contratações no ano que vem. Se será ou não, aí já não sei, né? Se fala até que o Anderson Barros está caindo em desgraça lá, porque não estaria sendo certeiro nas contratações. Palmeiras fez uma contratação no segundo semestre, da qual se esperava muito e se entregou pouco até agora, que foi o Felipe Anderson, por exemplo. Né? Na época, todo mundo tratou como um gol de placa, eu inclusive. O cara era regularíssimo na Lazio, jogando no alto nível, e aqui não rodou nem na ponta direita, nem na ponta esquerda, não deu certo, até agora. Então, essa pressão está em cima de um Palmeiras. E é uma pressão que eu acho natural e que o Palmeiras deveria gostar. É o Palmeiras com o sarrafo lá em cima. E ele jogou o próprio sarrafo pro alto.
A gente aqui virou modelo, virou o time a ser batido no futebol brasileiro. O Botafogo mirou pra nós e bateu. Lembra do que eu sempre dizia aqui, naquele momento do texto das denúncias e tal, quando ele comprava briga com a Leila? Era o que eu tava dizendo aqui e aconteceu. Às vezes a gente acerta algumas coisas, erra pra caramba também. Mas aconteceu. O Botafogo estava mirando o Palmeiras. O Botafogo queria o topo. E pra chegar no topo, você tem que bater em quem tá no topo. E o Botafogo fez isso, no campo e fora. Naquele período em que o Textor foi criando as brigas, as polêmicas, acirrando a rivalidade. Quando sai o sorteio da Libertadores, cruzando os caminhos de Palmeiras e Botafogo, todo mundo falou, meu Deus, esse confronto vai parar o Brasil, o Textor, a Leila e tal, um clima de guerra. Ele transformou o confronto em algo maior ainda. Ele transformou o Botafogo num oponente do Palmeiras nesse momento. Tô falando desse momento. E aconteceu, e ele foi lá e tirou o Palmeiras do topo. Ganhou o Brasileiro, ganhou a Libertadores, o topo em 2024, eu estou dizendo, tá? Em 2024. O topo do ano é meu. E o Palmeiras precisa pegar esse topo de volta. E sem investimento não dá, porque o sarrafo está aumentando. A grana, o Textor está despejando. Mas o Palmeiras também tem. Pro ano que vem, vai precisar de reforço. Vamos começar então por esse, vamos começar pelo Palmeiras e pelo Fluminense, antes da gente falar de Botafogo e olhar para frente também em 2025, falar um pouco de Mundial e tal. Eu vi o jogo do Palmeiras e do Fluminense, assim, o Palmeiras realmente não mereceu ganhar esse Campeonato Brasileiro, né? Eu acho que se não fosse Estevão William, a coisa teria sido muito feia. O Palmeiras pouquíssimo inspirado, foi desses anos todos, apesar de ainda ter sido o melhor ataque, é um Palmeiras que venceu o jogo no Pacto algumas vezes, mas um Palmeiras pouco inspirado. E ontem era um jogo que a gente esperava que o Palmeiras dominasse contra o Fluminense, pelo que os dois times fizeram, né, nesse campeonato. E foi um Palmeiras muito apático, um Palmeiras que entrou derrotado, um Palmeiras que já entrou sabendo que dificilmente ia ser campeão brasileiro, e entrou meio que para cumprir tabela. E é aquilo que eu falo para vocês, eu não lembro qual foi o jogo que eu falei outro dia, da diferença entre um time que tem a faca no pescoço. E a gente viu aquilo ali claramente ontem, né? O gol do Vanderlan foi super bonito, mas bem anulado. Agora, fora isso, muitos erros. O Palmeiras errou bastante, Estevão errou bastante. E o Fluminense, com a faca no pescoço, precisava fazer o resultado, foi lá e conseguiu. Eu sei que tem algumas pessoas, alguns até amigos nossos, que não gostam do Mano Menezes, né? Eu gosto. Quando o Mano foi pro Fluminense, eu falei para vocês que ia dar certo, que era uma boa opção. Eu gosto muito do Mano. Se você olhar aí a carreira do Mano, ele tem ótimos trabalhos, ele consegue fazer muito, ele consegue ganhar títulos. E o Mano, cara, o que o Fluminense fez... Quantos pontos vocês tinham, cara? De 6? 6 pontos 6. em 13 rodadas, né? O Mano... Meu Deus, Mano, cara. Vocês têm o Mano noção fez 40 dos 46 pontos que o Fluminense conquistou no campeonato, Vocês têm foram com o noção? Mano. Vocês têm noção do absurdo que é isso? Né? O trabalho do Mano foi, fenomenal. Foi E uma Thiago campanha Silva acima também. de 50%, Absurdo. o que daria um 7º lugar ali, mais ou menos. Absurdo, Um 7º/6º lugar. Se o Mano tivesse esse aproveitamento o campeonato Desde o inteiro, começo. né? Desde o começo. E o Thiago Silva, que depois atravessou o gramado sintético do Allianz de joelhos. O Thiago teve problema de lesão, mas não fosse Thiago Silva, esses poucos pontinhos aí que salvaram o Fluminense não estariam na conta também. Então o Thiago foi fundamental para salvar, né, Canedinho? Thiago fez 15 jogos porque ele ficou fora muito tempo, né? Depois daquela lesão contra o Galo na Libertadores. Dos 15 jogos, 8 vitórias, 5 empates e só 2 derrotas, um aproveitamento muito bom. E só 9 gols sofridos, só 9 gols que o Fluminense levou nesses 15 jogos. Então uma média absurda também, né? Defensiva. E 10 jogos com o Thiago Silva sem o Fluminense levar gol. Então, 10 fundamental jogos de também. clean sheet. É bastante. Fundamental. E além da postura de ídolo, ontem ele tirou todas da área, assim, é um cara que até caiu, eu acho, um pouco tecnicamente nesses últimos jogos. O impacto dele eu acho que foi maior assim que ele chegou. O Fluminense teve até uma sequência boa de vitórias, uma enorme participação dele, mas não tem como, porque ele é o cara que faz os outros crescerem, né, ao lado dele. Então o Thiago Silva muito ídolo nesse retorno. Né, a brincadeira era, pô, Thiago, você não voltou no ano passado, perdeu a Libertadores, perdeu o bonde da Libertadores, né? Dá para pensar, cara, ele voltou quando o Fluminense precisou, né? No ano passado o Fluminense não precisou dele para ganhar da Libertadores, agora precisou do Thiago para escapar do rebaixamento. Então
tem um pouco desse quê de destino aí. O cara tava no lugar certo na hora certa. Uma era chega ao fim, no Palmeiras. O ídolo Dudu tá se despedindo. Ele chegou em 2015, elevou a moral palmeirense e marcou história com 2 gols na final da Copa do Brasil. Ademir da Guia, o Divino, tinha o recorde de títulos no clube. E agora, Dudu ultrapassou Ademir, conquistando 14 títulos e se tornando o maior vencedor da história do Palmeiras. Desde 2015, ele marcou uma década de glórias, a era Dudu, cheia de emoção e títulos. Mas após o jogo contra o Fluminense, um momento de reflexão, o fim de um ciclo. Dudu pediu a rescisão de contrato e deve ter o Cruzeiro como próximo destino. Nada confirmado, mas o Palmeiras economiza 25 milhões. Ele já saiu de São Paulo para as férias, mas do coração palmeirense nunca. Dudu deixou o clube, mas permanece eterno na história. Obrigado por tudo, Dudu. A história dele é uma inspiração. A camisa 7 sempre será lembrada como um símbolo de raça e vitória. Curta, compartilhe, se Dudu também marcou a sua história no futebol.